A palavra é mais real que seu medo. Hoje eu quero ler para vocês Atos capítulo 12, verso 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio de espada Tiago, irmão de João. A gente tem aqui a primeira morte registrada de um dos apóstolos originais de Jesus. Tiago, ele morre nas mãos de Herodes, ele corta a cabeça de Tiago fora. Verso 3. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Então Pedro, agora um dos maiores apóstolos, de Jesus, ele está preso depois de Tiago morrer. Ou seja, na cabeça das pessoas, o Pedro era o próximo a ser morto. Inclusive, o dia da morte dele estava decretado, já verso 4, tendo detido, colocou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre os soldados. Eu quero que você imagine a situação comigo. Ou seja, no dia seguinte, Herodes ia apresentar o Pedro para o povo para matar a Pedro. Ele ia matar o grande apóstolo Pedro. Ele ia matar o cara que andou sobre as águas com Jesus. Ele ia matar o cara que foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele ia acabar com a igreja. Inclusive, no início do texto, fala que Herodes estava grande e tal. Herodes, ele tinha perseguido a igreja. Herodes estava vencendo aqui nesse contexto do início do texto. Mas sabe o que eu acho muito louco desse texto? E a mensagem desse vídeo é essa praticamente. Desculpa, eu comecei o vídeo na tora porque eu tô empolgado. Meu nome é Sérgio Maciel, bem-vindo ao meu vídeo do YouTube, tá? Meu canal, se inscreva aí, curta, etc. O que eu acho muito louco nessa história é que Pedro tava dormindo. Cara, você já tentou dormir quando você tá ansioso? Sei lá, quando você vai fazer uma prova na escola, você já tentou dormir antes de fazer um vestibular, uma prova? Você já tentou? Você não consegue, né? Eu lembro da noite que eu fui pedir a Gabi em namoro. Cara, eu não dormi. Eu fiquei, meu Deus, será que vai dar certo? Fiquei pensando. Oi? Me manda 20 reais, por favor. Tá, minha mulher pedindo dinheiro aqui, peraí. 20 reais que ela quer. Poxa, jamais daria só 20 reais, vou dar 21, pra falar que eu não dei. Voltando, Pedro tava dormindo. Cara, isso é muita loucura, como assim Pedro tava dormindo? Eu não consigo dormir quando eu ia pedir uma menina namoro. Imagina quando o rei da cidade chega pra gente e fala o seguinte: amanhã eu vou te matar. Como é que tu dorme? Cara, tu não dorme às vezes quando simplesmente amanhã tu vai ter que pagar uma dívida que você não sabe como. Pedro, o rei chegou pra ele falando: tu vai morrer. E detalhe, já tinha matado o Tiago. Já tinha matado o Tiago, que era aqui, ó, juntinho com Jesus. Porque você lembra da historinha Pedro, Tiago e João? Pois é, o Tiago, esse Tiago aqui, que era irmão de João, que era ali um dos 3 mais próximos de Jesus, morreu. Então olha que louco, cara, como é que Pedro tá dormindo? Mas bora continuar a história. Pra você ver, no verso 6, olha o que tá escrito: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e as algemas caíram dos seus pulsos. Então eu quero que você imagine essa situação aqui. A gente tá numa prisão, Pedro tá lá, acorrentado entre 2 soldados, e aí, há uma coisa muito interessante que a Bíblia diz que eu acho que esse detalhe é muito doido. Pedro tava dormindo e ele tava de verdade, tá? Ele tava dormindo de cansaço. Porque o anjo entra na prisão e o anjo brilha. A Bíblia sempre fala do anjo como ser resplandecente. O João acho que escreve que o anjo tinha vestes tão brilhantes que nenhum lavador conseguia lavar aquelas vestes que brilhavam, etc. Então o anjo brilha. Cara, tu acorda com uma luz na tua cara, né? Imagina um anjo que brilha a luz de Deus, é muita loucura. O Pedro não acordou. O anjo teve que tocar o Pedro. Acorda, Pedro. Para Pedro poder acordar, para você ver que o sono de Pedro era profundo. E aí tem toda a cena da libertação, né? O anjo liberta as algemas de Pedro, a galera tá tudo dormindo, Pedro se levanta, abre a porta da prisão, e aí vai abrindo as portas. Naquela época não existia a porta automática. A porta automática começou a existir a partir desse dia que Pedro se levantou e começou a andar. Mas sabe por que Pedro ele fez isso? Porque como é que Pedro dorme num dia antes de saber que o rei falou pra ele: é o seguinte, eu vou te matar amanhã? Como é que Pedro dorme numa situação dessa? E isso nos ensina, e é nisso que eu queria chegar, porque por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, justamente para falar sobre isso. Sabe por que Pedro dorme, mesmo sabendo que no dia seguinte ele ia morrer? Porque Pedro, ele estava querendo uma promessa que Jesus tinha feito para ele. Para você entender isso, a gente tem que voltar lá em João capítulo 21. Em João capítulo 21, Jesus está na praia com os discípulos, aí ele fala uma coisa para Pedro. Olha o que Jesus fala para Pedro lá no verso 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir.
Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Ou seja, uma coisa muito interessante. Sabe por que Pedro não ficou com medo? Sabe por que Pedro dormiu tranquilamente? Quando o rei chegou para Pedro, Pedro, amanhã eu vou te matar, Pedro. Sabe por que Pedro ficou tão de boa e tranquilo a ponto de dormir? E quando o anjo foi lá falar com Pedro, o anjo teve que dar um soco, ele acorda Pedro, para poder o Pedro acordar. Sabe por quê? Porque Jesus falou que Pedro ia envelhecer. Jesus falou, Pedro, quando fores velho. Caraca, Jesus falou que o Pedro ia envelhecer. É por isso que quando Pedro falou, o Herodes está falando que amanhã ele vai me matar, cara, Jesus falou que eu vou envelhecer. Eu acho essa mensagem maravilhosa. Jesus, ele simplesmente, Pedro, ele preferiu acreditar no que Jesus disse, do que na palavra de Herodes que está na frente dele. Aprenda uma coisa, Herodes, vem e vão. Sabia que esse daqui é o terceiro Herodes que aparece na Bíblia? Teve Herodes lá que aparecia na época quando Jesus era bebê, que tentou matar os bebês. Teve Herodes que foi aquele Herodes que ele falou que não via problema nenhum em Jesus, né? Que foi o Herodes que matou João Batista. Teve esse Herodes aqui, então 3 Herodes já se passaram na Bíblia. Cara, Herodes vem em vão. Quem é o Herodes nessa história? O Herodes pode ser os problemas da tua vida. O Herodes pode ser o próprio diabo, pode ser o próprio pecado. Amanhã eu vou te matar, você não tem mais jeito, você não tem mais chance, acabou pra você. Só que o que você prefere acreditar? Nas palavras do diabo, nas palavras do Herodes ou naquilo que Jesus disse sobre você? Porque pensamentos intrusivos vêm na tua mente falando que você não é, que você não pode, mas diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A tua mente, os teus pensamentos ruins dizem que Deus não te ama mais, que você não tem mais jeito, que acabou a tua vida para você, mas diz a Bíblia, nada pode te separar do amor de Cristo, nem a tribulação, nem o perigo, nem a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você prefere acreditar em quem? No Herodes ou na palavra de Jesus? Pedro escolheu acreditar na palavra de Jesus. Quando Herodes falou, Pedro, eu vou te matar, Pedro lembrou, Jesus falou que eu vou envelhecer. E o anjo veio e libertou Pedro da prisão. Detalhe, no final do capítulo 12 que a gente está lendo, olha o que está escrito. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava, é a voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e foi comido de vermes e morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. No início da história, parecia que Herodes estava vencendo. Ele matou Tiago, prendeu Pedro e agora vai matar Pedro. No final da história, Herodes morreu e a palavra de Deus continua a se multiplicar. Tiago pode ter morrido no início da história, mas a palavra de Deus se multiplicou no final da história. Porque não importa como as coisas começam, importam como as coisas terminam. Como Salomão escreve, mais vale o final das coisas do que o início delas. Não importa como tua história começou, se você começou na derrota, se você começou na tragédia, eu não sei o que você passou, mas se você decidir hoje ouvir o que Jesus diz, ouvir a palavra de Deus, tua história vai terminar de um jeito diferente. Você que pode estar assistindo esse vídeo aqui até agora, pode até estar falando, poxa, mas eu tô preso na pornografia, poxa, mas eu tô preso no pecado, poxa, mas eu tô preso num relacionamento que é imoral. Cara, se você decidir hoje mudar a tua história através das palavras de Jesus, o final vai ser completamente diferente. Porque o Pedro, ele negou Jesus, mas o mesmo Pedro que negou Jesus foi o Pedro que decidiu se arrepender e decidiu voltar para Jesus e se tornar pregador. Você pode tomar a decisão de mudar a tua história ouvindo as palavras de Jesus. Pare de olhar apenas o que o Herodes diz para você e comece a olhar aquilo que Jesus está falando sobre você. Sabe o que Jesus fala sobre você? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, se você tem Ele como o Senhor, cara, Ele te chama de filho. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse vídeo aqui é para te fazer entender uma coisa. Mesmo que Herodes esteja no poder, a palavra de Deus é maior do que Herodes. Porque enquanto Herodes morre, a palavra de Deus se multiplica. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa, que tenha sido útil para o seu coração, para a sua mente, para o seu corpo. Eu sei que parece uma mensagem de motivação e não é uma mensagem para te motivar. É uma mensagem para você entender e se arrepender. Curta esse vídeo, comenta o que você achou, se inscreva no canal e até a próxima.